Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Cássio, tô aqui para te dar aquela moral pro exame de qualificação da UERJ no final de semana. Sei que a ansiedade está aumentando, a prova está chegando, mas não tem por que ficar desesperado. Tô aqui para te ajudar. A ideia é resolver um tema e uma questão para cada vídeo, para o vídeo não ficar longo e você conseguir ter aquela dica que você precisa bem rapidinho. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão para a gente poder chegar no nosso tema. A questão diz o seguinte: fui ver pretos na cidade que quisessem se alugar. Falei com esta humildade, negros querem trabalhar? Olharam de soslaio e um deles feio e cambaio respondeu-me afando o peito: negro não há mais não, nós tudo hoje é cidadão, o branco que vá pro eito. O Monitor Campista, 28 de março de 1888. O poema acima escrito às vésperas da abolição definitiva da escravidão ressalta a imprecisão do uso dos termos pretos e negros como sinônimo de escravos, pois a maioria da população não branca já era livre. Esse contexto revela, letra A decisão-ação do governo do incentivo à imigração europeia, porque a escravidão não era mais aceita. Letra B, consciente atuação dos próprios escravos pela multiplicação das fugas e resistências ao domínio senhorial. Letra C, limitar a participação dos escravos nos movimentos abolicionistas, por não se considerarem mais obrigados a trabalhar. E letra D, irreversível desagregação do regime escravista, pois o governo imperial e os próprios fazendeiros concordavam com a abolição. Bom, galera, se você vai tentar resolver, pausa agora. Pausou? Beleza. Vamos voltar. Voltando agora, pessoal. Quem marcou a letra B acertou. Beleza? A resposta correta é a letra B. Vamos falar um pouquinho das leis abolicionistas, porque falando das leis abolicionistas a gente consegue esclarecer para quem errou a questão por que a correta é a letra B de bola. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre a questão das leis abolicionistas no Brasil, é importante observar que a abolição da escravatura no Brasil ela é fruto de um projeto, de um acordo político entre os grandes nomes da política brasileira, entre os membros do Partido Liberal e Conservador. Isso a gente não tem dúvida. Entretanto, a gente não pode desconsiderar a ação dos movimentos abolicionistas, jornalistas, advogados, médicos, professores e os próprios escravos. Cássio, os próprios escravos? Sim, os próprios escravos, que existiam a escravidão, fugiam, pressionavam, por vezes até mesmo atacavam o feitor, formavam um quilombo, demonstravam que não aceitavam o processo de escravidão. Porém, a gente tem que encarar esse processo como um processo legal. Afinal, a escravidão era legal no Brasil até 1888. Então, a gente vai fazer uma rápida leitura sobre como se deu o crescimento das ideias abolicionistas, ou melhor, das leis abolicionistas aqui no Brasil. Tá? A gente tem como marco inicial desse debate sobre a questão da abolição da escravidão no Brasil ou não, né, proposta pelo Zé Bonifácio, quando ele escreve um livro chamado O Abolicionista, e ele apresenta isso na Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, em 1823. Apesar do Bonifácio apresentar essa ideia, obviamente as pessoas não levaram ele muito a sério. A escravidão era a base da mão de obra na economia brasileira. E ninguém considerava naquele momento a possibilidade de abrir mão dessa mão de obra. Mediante a isso, a gente observa que o Bonifácio fazia essa proposta e haviam muitas pressões externas da Inglaterra para que o Brasil, se não acabasse com a escravidão, pelo menos acabasse com o tráfico atlântico de escravos. Não é à toa que o Pedro, quando foi negociar a independência do Brasil com os portugueses, a Inglaterra fez uma intermediação entre o Brasil e Portugal, e uma das exigências que a Inglaterra fez para poder fazer essa intermediação foi justamente o que o Brasil assumisse um compromisso de acabar com o tráfico atlântico de escravos. O Brasil assumiu esse compromisso em acabar com o tráfico atlântico de escravos em 1831. E nesse ano, 1831, foi criada a Lei Feijó, que era uma lei que acabava
com o tráfico atlântico de escravos no Brasil, visto que qualquer africano que chegasse para o Brasil para ser escravizado estaria automaticamente livre. Porém, essa lei Feijó ela ficou mais conhecida na história como sendo a lei para inglês ver, visto que, como não havia fiscalização para saber se o escravo que estava sendo, o africano que estava sendo escravizado, se ele era recém-chegado ou não ao Brasil, isso ficava muito difícil que essa lei fosse aplicada. Então, você tinha uma lei, mas uma lei que não tinha fiscalização e por isso ninguém cumpria. E mediante a isso, ficou conhecida como a lei para inglês ver. A Inglaterra, devido a problemas comerciais com o Brasil, resolveu não mais esperar pelo Brasil e ela mesmo cria a sua lei abolicionista do tráfico. Ou seja, a Inglaterra acaba com o tráfico se colocando como a polícia do Atlântico. Qualquer navio da marinha inglesa que encontrasse navios negreiros no Atlântico, apreendiam os navios, soltavam os negros e prendiam os responsáveis pelos navios que eram julgados na Inglaterra com base nas leis inglesas. Isso era previsto na lei inglesa chamada Bill Aberdeen, que foi aprovada na Inglaterra em 1845. Devido a todo esse incidente, o Brasil acabou criando a sua própria lei, que dessa vez iria acabar com o tráfico atlântico de escravos de forma definitiva. A Lei Eusébio de Queiroz, publicada em 1850, com intensa fiscalização e até mesmo com pessoas importantes sendo presas. E olha que para pessoa importante ser presa no Brasil era difícil, ou melhor, é meio complicado. Então, mediante a isso, a gente observa que você acaba com o tráfico atlântico de escravos para o Brasil. Isso aí é o pontapé inicial para o fim da escravidão, porque se não entram mais escravos no Brasil, automaticamente, com o tempo, todos os escravos que aqui estavam ou iriam conseguir alforria ou iriam morrer. Então, mediante a isso, você tinha um prazo de validade para a escravidão no Brasil. Cássio, então por que não acabou com a escravidão logo de uma vez? Para a elite política brasileira, era necessário um tempo para que você fizesse a transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. Então, o Brasil começa a estimular a vinda de imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava. Cássio, por que europeus? Porque acreditava-se que os brancos eram superiores aos demais. E por isso, ter trabalhadores brancos iria gerar uma produção maior e melhor. Dessa forma, você vai tendo aí o início do fim da escravidão no Brasil como algo negociado. O próximo passo nesse sentido foi feito em 1871 com a Lei Rio Branco, mais conhecida como a Lei do Ventre Livre. Algumas pessoas começavam a tentar fazer no Brasil o que normalmente acontecia nos Estados Unidos, que era a reprodução de escravos. E isso poderia atrapalhar o projeto de acabar com a escravidão do Brasil. Então, mediante a isso, foi criada uma lei onde o filho das escravas nasceriam livres. E, mediante a isso, o dono da escrava deveria ficar com o garoto pelo menos até os 8 anos de idade. Se ele quisesse ficar com o garoto até os 8 anos de idade e entregá-lo a um tutor escolhido pela mãe, o que aconteceria? Ele receberia uma indenização do governo por estar abrindo mão de um bem que deveria ser dele. Por outro lado, ele também tinha a opção de ficar com o garoto até os 18 anos de idade, mas nesse caso não cabia nenhum tipo de indenização, visto que o trabalho realizado entre os 8 e 18 anos, ou seja, 10 anos de trabalho, seria a compensação pela desapropriação daquela pessoa que seria o bem daquele senhor de escravos. Bom, em 1885, um outro passo foi dado, esse um pouco mais questionável. Em 1885, foi publicada a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como a Lei dos Sexagenários. Todos os escravos, a partir de 60 anos, estavam automaticamente alforriados. Entretanto, também previa uma indenização aos donos de escravos. Cássio, por que essa lei é questionável? A lei é questionável porque dificilmente o escravo chegaria aos 60 anos. E se ele chegasse, ele estaria em péssimas condições de saúde, o que impediria ele ou atrapalharia muito ele de trabalhar para manter seu sustento. E esse cara acabaria se tornando um mendigo, um pedinte,
ou ficaria dependente da ajuda de algumas pessoas para poder se manter, para poder sobreviver. Bom, o último passo em caminho da abolição da escravidão no Brasil foi dado em 1888, quando foi publicado a Lei Áurea. A Lei Áurea foi publicada em 13 de maio de 1888, extinguindo a escravidão no Brasil. Então, a partir daquela data, a escravidão estava extinta no Brasil. Todos ficaram felizes com isso? Obviamente que não. Os senhores de escravos acreditavam que deveriam ser indenizados pelos bens que estavam sendo desapropriados. Porém, isso não era previsto na lei. A lei só dizia que a partir daquelas datas estava extinta a escravidão no Brasil. E isso fez com que esses donos de escravos que apoiavam a monarquia até então deixassem de apoiar e se tornassem lá os republicanos do 14 de maio. Então, o que a gente observa é que a escravidão acaba, mas isso não quer dizer que a condição de vida do negro tenha melhorado, porque o governo acabou com a escravidão, mas não criou meios para que esse negro se inserisse na sociedade brasileira. Por quê? Coube aos homens e mulheres negras os piores trabalhos, os piores salários, os piores lugares para moradia, ou seja, tudo que havia de pior na sociedade ficou reservado aos negros. E mediante a isso, a desigualdade social tendia a aumentar muito no Brasil. Essa desigualdade social, esse reflexo dessa desigualdade social, ela existe na nossa sociedade até hoje. É só a gente observar o número de pessoas negras nas universidades, em relação às brancas, e o número de pessoas negras nas penitenciárias, por exemplo. O número de pessoas negras em trabalhos que têm salários inferiorizados e o número de pessoas negras em que você tem salários mais altos. Então, a gente observa que o reflexo da escravidão ela ressoa até hoje, apesar de muitas pessoas acreditarem não haver. Então, mediante a isso, a gente vai fechando aqui o nosso tema das leis abolicionistas. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não esqueça, a gente vai estar publicando diversos vídeos ao longo da semana. Não perca nenhum, pois cada vídeo desse pode valer o seu A na UERJ. Valeu, galera. Vamos seguir na vida. Vai prestando atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.